Vamos falar sobre meio ambiente. A gente vai fazer agora um balanço do que foi o meio ambiente no governo Bolsonaro e perspectivas para o próximo governo do presidente Lula. E a gente convidou a Sueli Araújo, ela que é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e também foi presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. Oi, Sueli, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, Sueli. Bom, vamos começar a fazer, então, o balanço do meio ambiente no governo Bolsonaro. Foi tanta destruição que acho que a gente não vai ter tempo suficiente para falar de tudo, mas vamos aos pontos principais, né, Sueli? O que você poderia destacar em relação à destruição do meio ambiente nesse governo? Bom, o governo Bolsonaro adotou um projeto de desmantelamento por dentro, né, dos órgãos ambientais. Eles não conseguiram extinguir o Ministério do Meio Ambiente, era a intenção original, e a partir disso passaram a destruir por dentro, a paralisar políticas públicas, a paralisar o uso de recursos disponíveis, a deslegitimar as agências ambientais e seus atores, seus agentes. Então é um cenário assim realmente de uma opção pela não política pública, pelo desmonte, né? Com isso, os resultados são terríveis, né? Explosão do desmatamento na Amazônia e em outros biomas, revogação, retrocessos, né? As boiadas do ex-ministro Salles, retrocessos ambientais de toda a ordem, centenas e centenas de atos infralegais, principalmente, decretos, instruções normativas, portarias, eles sempre atuaram colocando os retrocessos normativos sem tanta exposição no que eles podiam fazer por dentro. E com isso, eles simplesmente desmontam a política ambiental, porque a política ambiental tem forte componente regulatório, né? Então, é um cenário aí complexo de que, infelizmente, eles conseguiram eficácia nesse projeto de destruição. E agora o desafio é reconstruir tudo isso a partir de um cenário de terra arrasada. Exato. Agora eu já repercuto com você o nome de Marina Silva, né, que deve assumir aí novamente o Ministério do Meio Ambiente, ela que é deputada federal eleita pela Rede Sustentabilidade. Como é que os especialistas estão recebendo novamente a Marina Silva? Com muita esperança, Marina é um símbolo da luta ambientalista no país, da luta socioambientalista, ela faz a ligação muito forte de vida inteira entre as questões sociais e as questões ambientais, e isso é necessário, né? Marina é um exemplo aí de vida e de luta, e Marina foi uma ministra com muito sucesso em desafios como o controle do desmatamento. O plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, que nós chamamos de PPCDAM, que foi extinto pelo governo Bolsonaro, ele vigorou entre 2004 e 2018, até o final do governo Temer. Ele foi o grande responsável pelo Brasil mostrar que consegue controlar o desmatamento. Entre 2004 e 2012, a queda do desmatamento na Amazônia foi 83%. Quem que estava no governo? Exatamente Marina Silva. Né? Temos experiências Fundo Amazônia, negociado já depois, ainda no governo PT, mas já depois da gestão da Marina, mas nós temos um antecedente que mostra que a gente consegue ser bem-sucedido no controle do desmatamento e no controle de outros ilícitos ambientais, e Marina tem uma expertise enorme nisso e uma capacidade de articulação internacional que tem que ser aproveitada pelo novo governo. Marina gera um potencial de captação de doações internacionais enorme. Isso deve ser prioridade. O Brasil deve priorizar isso para assumir como meta do país a construção de um status de potência ambiental. Nós podemos ser referência para o Brasil inteiro no controle ambiental, no controle das emissões de gás de efeito estufa. Marina sabe disso, e o presidente Lula e ela podem fazer uma dupla assim
muito forte nesse sentido de articulação internacional e para trazer recursos para que possamos, né, estar nessa posição de vanguarda e não numa posição de pária, que foi numa posição de pária que o governo Bolsonaro nos colocou. Exato. Agora, falando ainda, né, sobre a escolha, né, de Marina Silva, Sueli, quando a gente estava ouvindo, né, as notícias que poderia ser a Simone Tebet, né, que o Lula teria escolhido, aí depois a Simone falou, não, a gente precisa falar com a Marina, talvez a Marina fosse para a Autoridade Climática, que é um órgão justamente ser criado por sugestão dela mesma, que vai ser subordinada ao Ministério, e, enfim, como é que você estava acompanhando essa discussão? A escolha, ainda bem que foi a Marina Silva, é isso? Sim, eu acho que as duas tinham que estar no governo. Elas exerceram um papel na campanha fundamental, né? Duas mulheres poderosas, com históricos completamente distintos, né? E eu gosto de mulheres poderosas, né? Que já chegam fazendo diferença. Eu acho que é isso que fez que aconteceu. Mas o perfil da senadora Simone não é um perfil de quem acompanhou a política ambiental a vida inteira, Sim. né? Então, eu acho que a escolha do Ministério do Planejamento foi uma escolha sensata. É um ministério importante, também pegará a questão orçamentária. Então, nós estamos em ano 2023, é um ano de discutir plano plurianual, que marca o orçamento aí para os 4 anos seguintes, né? Então, eu tenho certeza que a senadora Simone saberá ajudar no que for no que o governo resolver, que é competência do ministério onde ela está entrando. Mas o nome do ambientalismo brasileiro é Marina. Marina nos emociona, Marina é uma pessoa que é capaz de nos fazer trabalhar, assim, independentemente de qualquer vínculo com o governo, ela chama ajuda, né? Todo mundo que atua nessa área de meio ambiente ajuda a Marina por opção. E isso é importante, essa união, essa liderança, esse papel de agregar as pessoas que têm potencial de ajudar nessa área de políticas públicas é fundamental para a reversão do quadro de destruição que nós estamos agora, né? Nós temos que, mais do que colar os caquinhos da destruição do governo Bolsonaro, eu acho que o objetivo tem que ser a construção de uma situação de potência ambiental. Entre os maiores países, os mais populosos, com economia maior no mundo, o Brasil é o único, provavelmente, que tem condições de construir um quadro de país carbono negativo antes de 2050. Então, assim, nós temos uma matriz energética que nos ajuda nesse sentido. Nossas emissões de gás de efeito estufa são concentradas no desmatamento. Então, se nós enfrentarmos o desmatamento, nós já conseguimos avanços muito grandes. Então, acho que a meta tem que ser muito além de colar os caquinhos deixados pela quebra, pela destruição do governo Bolsonaro. A meta tem que ser colocar a política ambiental e a política climática num novo patamar interministerial, no coração do governo, que mova as ações. O Brasil tem que ser conhecido no mundo como referência em política ambiental e política climática. Esse é nosso sonho. E acho que Marina foi uma excelente escolha. Exato. Agora, falando justamente dessa força, né, da Marina Silva e do Lula internacionalmente, a gente já tem a notícia, né, de que o Fernando Haddad, né, futuro ministro da Fazenda, enfim, e também o Geraldo Alckmin, né, ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, vão juntos com a Marina Silva já para o Fórum Econômico Mundial de Davos, né, que vai acontecer de 16 a 20 de janeiro. Quer dizer, é fundamental a presença dela também nesse fórum, enfim, econômico mundial, não é, Sueli? Sim, a questão ambiental tem que sair da caixinha, né, das nossas conferências do clima, que vamos todo ano, conferência da biodiversidade, que vamos lá acompanhar. Nós temos nossas caixinhas, né? Eu acho que o presidente Lula, junto com Marina, o ministro Haddad também, os principais líderes do governo Lula podem fazer esse trabalho, né, de deixar de ver a política ambiental como um setor. A política ambiental, sim, tem aspectos setoriais, o Ministério do Meio Ambiente tem que ser forte, mas ela tem que estar permeando
decisões no Ministério da Agricultura, com a opção pela agricultura de baixo carbono como fundamento e não só como narrativa, né? O plano ABC da agricultura de baixo carbono, ele representa só 2% dos valores do plano safra. Por mim, era 100%. Nós temos que fazer a nossa matriz energética, a nossa matriz elétrica não retrocederem como está ocorrendo. Então, nós temos que caminhar para a descarbonização e não para mais carbonização. Então, a visão tem que permear a infraestrutura, energia, a parte urbana, o Ministério das Cidades tem que ter o olhar ambiental, está sendo recriado, um ministério importante, com muitos recursos na área de saneamento. A área de saneamento tem tudo a ver com a questão ambiental, né? Então, a visão tem que ser maior, mais ampla, temos que pensar grande. Essa é a minha posição pessoal. Isso ele fala um pouquinho, não sei se você já tem detalhes, né, a respeito da autoridade climática, que é esse órgão, né, que vai ser criado, enfim, pela Marina Silva. É importante um órgão desse tipo, de autoridade climática? Então, a discussão é se um órgão com essas funções deveria ficar fora do Ministério do Meio Ambiente ou dentro. A opção, desde sempre, da Marina foi que ficasse como uma autarquia, como um órgão técnico dentro do Ministério do Meio Ambiente. Até onde eu sei, a parte de criação de novas autarquias não vem no primeiro dia, mas a opção, quando Marina aceitou, já aceitou assim, pressupondo que a ideia dela iria ser respeitada, né? Então, a minha expectativa pessoal é que o governo Lula crie a autoridade climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, como um órgão técnico, um órgão de monitoramento, um órgão de especificação de diretrizes para o cálculo das nossas emissões. É um órgão em que a política ela é substituída por uma visão muito técnica, e essa visão muito técnica vai subsidiar a atuação de planejamento, uma atuação que insere a questão política do próprio Ministério e dos outros ministérios. Mas a visão da Marina sobre a autoridade é essa, um órgão muito técnico, muito neutro de produção, de acompanhamento de dados, de subsídios, de fornecimento de diretrizes, de controle de como estão nossas emissões, né? Quando chegar, nós conseguirmos instituir o mercado regulado de carbono, certamente esse órgão terá função importante. Tudo isso está sendo construído, é importante entender. Tudo isso é muito novo, né? Então, acredito que a própria Marina, a partir de agora, vai trabalhar intensivamente para que o órgão tenha a melhor conformação possível, com autonomia, com independência técnica. Isso ele, falando em autoridade climática, falando em mudanças climáticas, a gente sabe que as populações mais pobres, né, é que sofrem mais com essas mudanças. Você acredita que o próximo governo, né, do presidente Lula deve tomar, assim, providências urgentes, imediatas, em relação a essas questões, desmoronamento, né, de barrancos, pessoas que morrem soterradas, enfim, e que atinge justamente essas pessoas mais pobres? Como é que você vê? É um dos pontos urgentes? É o que nós usamos o termo de justiça climática, né? Na verdade, a crise climática é muito injusta, né? Ela é injusta em qualquer lugar, ela é injusta. As populações que mais sofrem são exatamente as que têm poucas condições de se virar sozinhos, né? Então, se aumentou o nível do mar em determinada área costeira, quem não vai conseguir onde morar é exatamente a população pobre, a população com os eventos extremos, as encostas estão desmoronando com muito mais intensidade, né? Quem vai sofrer com o desmoronamento são as populações pobres, as populações negras, as mulheres chefes de família, que tem um percentual bastante significativo da população de baixa renda, né? Mulheres que criam os filhos sozinhas. Então, tudo isso tem que ser abordado, tem que ser enfrentado, e nós temos que ter medidas
para atender essa população, né? O governo certamente vai intensificar as ações de adaptação às mudanças do clima. Isso é uma lacuna no país importante. A gente fala muito em diminuir emissões, isso é fundamental, porque senão a crise só piora. Mas o governo, de todos os níveis, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, tem que ter a adaptação às mudanças do clima em mente. E nessas medidas de adaptação, essa preocupação com a população mais carente, né, ela é elemento essencial. Eu acredito que você deu o exemplo da questão das encostas. Eu acredito que esse é um tipo de atuação do governo federal em que você vai ter uma conversa bem grande entre Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente. Quando o PT assumiu o governo em 2003, nós tínhamos acabado de aprovar no Congresso o Estatuto da Cidade. Eu sou uma pessoa do legislativo, né? Passei 3 décadas como consultora legislativa. O pessoal me conhece por causa do IBAMA, mas a maior parte da minha vida estive na Câmara dos Deputados e escrevendo leis, né? E a gente tinha acabado de aprovar o Estatuto da Cidade, e o governo do PT, na Secretaria de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, fez uma ampla iniciativa de financiamento de planos diretores, muito grande, né? Financiaram, assim, coisa de 1.000 planos diretores, era muito mesmo. Eu não sei o número exato, faz muitos anos, né? 20 anos aí se passaram. Eu pessoalmente, aí uma proposta da Sueli, eu acho que o governo Lula tem que ter uma linha de apoio aos municípios para a gestão de áreas de risco. Eu acho isso fundamental. Nós temos tido eventos extremos cada vez maiores, mais intensos e com mais frequência, e isso nós vemos todos os dias nos jornais que os prefeitos, as prefeituras não têm estrutura para gerenciar isso que está acontecendo. E você não pode esperar o evento acontecer, você tem que mudar as normas de parcelamento e uso e ocupação do solo urbano para afastar as pessoas das áreas de risco, afastar as pessoas, por exemplo, da linha de costa, né? Então tem um monte de coisa para fazer na intersecção Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente. Eu sou suspeita sobre isso, porque eu sempre trabalhei na intersecção das duas áreas, mas eu priorizaria realmente, igual eles fizeram para financiamento de plano diretor, para apoio técnico de plano diretor. Eu acho que a questão do apoio, pelo menos o apoio técnico à gestão de áreas de risco, é medida do governo federal, e eu estou torcendo para que saia um programa novo com essa finalidade. Muito bem. Sueli, você foi presidenta do IBAMA. Vamos falar do IBAMA? Como é que você viu tudo o que aconteceu, né, do governo Bolsonaro? O que você espera agora com o governo Lula? Eu tenho uma paixão enorme pelo IBAMA e pelos servidores do IBAMA. Os servidores sabem disso. Tenho muito orgulho de ter me conseguido me aproximar dos servidores, né? Eu acho que na minha carreira profissional talvez seja o meu maior orgulho. Assim, ter saído com o IBAMA com a sensação que a equipe estava comigo, né? O IBAMA está destruído, ele, acima de tudo, está deslegitimado. O presidente Bolsonaro ficava o tempo todo fazendo referências ao IBAMA, uma indústria de multas. Se fosse uma indústria de multas, estaria falido, né? Porque os recursos nem ficam com eles. Os recursos das multas, quando pagas, poucos pagam, os recursos de multa vão 20% para o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o resto para o Tesouro. Eu, pessoalmente, acho que tem que ser assim. Eu acho que quem multa não deve precisar ficar com aqueles recursos. Eu acho que isso, aí sim que ocorreria a indústria de multas, né? E o IBAMA está muito desestruturado, desmotivado. Eles reduziram o número de operações em geral da fiscalização, né? O IBAMA é o grande órgão fiscalizador no plano federal, são mais de 1.000 operações de fiscalização por ano, em média. O número de operações caiu demais, o número de fiscais está muito baixo, muito baixo. O IBAMA já chegou a ter mais de 1.600 fiscais, isso é para o território nacional inteiro. Hoje, olha, fiscais eles chamam portariados, né? O fiscal é um servidor geral do IBAMA que faz o curso da fiscalização, e o nome dele sai numa portaria, lista dos fiscais, né?
Então, eles chamam dos portariados, dos agentes ambientais federais, que são voltados à fiscalização. Hoje, deve haver cerca de 700, mas com condições aí a campo mesmo, de ser escalado para ir para meio da floresta amazônica, eu acredito que não tem 500. Por causa de idade, por causa de doenças, os fiscais estão envelhecidos, né? O governo Bolsonaro fez um concurso fake, totalmente fake, que priorizou até que pegou um pequeno número de vagas e de técnicos de nível médio. Eu respeito muito o trabalho dos técnicos, mas hoje a demanda é de profissionais de nível superior. A fiscalização, ela envolve muita tecnologia hoje, então você tem que saber analisar a imagem de satélite, cruzar dados públicos numa diversidade enorme de fontes. Você usa isso antes de ir a campo. A atividade de fiscalização hoje ela é muito tecnológica, né? Inclusive, nós fazemos muitas operações remotas, né? IBAMA faz já há alguns anos. Quando possível, a multa chega, às vezes, na sua casa, igual a multa de trânsito, já com a foto, né? Quando você tem dados para isso. Então, você tem que, hoje, reestruturar a fiscalização, reestruturar o julgamento de processos. Isso é uma coisa que poucos falam. O número de prescrições geradas pelas mudanças normativas nesse campo pelo governo Bolsonaro é gigante. O próprio IBAMA estima prescrição de multas no valor de mais de 18 bilhões de reais. Para ter uma ideia do que isso significa, o Fundo Amazônia, que a gente luta tanto para retomar, a gente tem 3,3 bilhões parados desde 2019. Nós estamos falando na possibilidade de prescrição de multas no valor de 18 bilhões de reais. Então, o julgamento de processos precisa ser reestruturado com correção das pedaladas que foram dadas nos normativos nesse sentido. Precisamos qualificar o licenciamento ambiental. Há muita cobrança de demora de prazo do licenciamento, mas com a equipe que eles têm, eles fazem milagres mesmo, né? Então, é muito impressionante. O IBAMA faz o licenciamento ambiental federal. Isso significa menos obras. O IBAMA licencia cerca de 600 obras por ano, 600 empreendimentos. Qualquer secretaria estadual do meio ambiente bota vários zeros nisso, sabe? Só que as obras que o IBAMA licencia é a hidrelétrica grande, é a linha de transmissão que vai de Belo Monte até o Rio de Janeiro, são as plataformas offshore de petróleo da Petrobras e outras petroleiras. Então, são sempre empreendimentos muito complexos e a equipe que eu respeito muito pela técnica faz milagres. Então, o que precisa hoje? Precisa de garantia de autonomia técnica, isso é fundamental. Então, a atuação do IBAMA ela não é movida por opções políticas. Você não pode escolher, eu dou essa licença porque estão me pressionando politicamente, ou eu vou deixar de fiscalizar porque é a área de atuação do deputado ou senador X ou Y. Né? Isso não existe no IBAMA, é um órgão de polícia. Né? É um órgão, seja no licenciamento ou na fiscalização, é um órgão de polícia. Então, ele tem que ter muita autonomia técnica. Eu priorizaria nas coordenações, nas diretorias, pessoas do quadro do IBAMA. Eu faria isso também no ICMBio, mas falar do IBAMA, que é onde conheço bem por dentro. Garantia de recursos orçamentários e um novo concurso para a contratação de pessoal. A equipe de transição chegou a colocar no relatório, isso foi divulgado, há um déficit de analistas de nível superior. Se você somar MMA, Administração Direta, IBAMA e ICMBio, há um déficit de 2.103 analistas. Isso sem criar nenhuma vaga, só para preencher as vagas que estão vazias. Nossa. Mais de 2.000 analistas de nível superior. Esse quadro não pode ficar assim. Você tem que melhorar, tem que garantir esse concurso. Com certeza. Não, perfeito, Sueli, foi uma aula, a gente recebeu aqui de você, viu? Realmente quem conhece mesmo do assunto, né, por dentro. E, Sueli, vou só terminar aqui com uma fala, vou trazer aqui a fala da indígena de Rondônia, Chay Suruí, que ficou aí bastante conhecida, né, no discurso da abertura da COP26,
que é uma coisa que eu vou deixar aqui para as pessoas até pensarem, né? E se você quiser falar um pouquinho só a respeito, que a gente já está encerrando, mas eu achei importante colocar aqui e aproveitar a sua presença. Ela diz o seguinte: não temos tempo para nada. Você não tem tempo para pensar. Estamos sempre correndo. Você está sempre indo trabalhar pensando no dinheiro que você não ganhou. Você não tem tempo para pensar em nada. Você não tem tempo para pensar sobre você. Imagina pensar sobre o mundo, pensar sobre o planeta. Essa aqui é uma reflexão que realmente toca milhares, digo até milhões de brasileiros, né, Sueli? Com certeza. Chay é uma referência na juventude, e no movimento indigenista. Ela nos dá aula toda vez que ela fala, né? Chay, na conferência de Glasgow, no ano passado, foi a principal figura brasileira. Todo mundo parou para ouvi-la falar, né? Então, ela está cheia de razão, mas a gente tem que achar um tempo, independentemente da atuação de cada um trabalhe, da situação, do status de renda de cada um, independente de qualquer coisa. Nós temos que achar um tempo para refletir sobre isso, porque as nossas ações individuais fazem muita diferença, né? Então, quando a gente faz opções, quando liga ou desliga o chuveiro ou a torneira, quando a gente faz as nossas compras, por mais simples que sejam, então, assim, no nosso dia a dia, tudo faz diferença. E Chay sabia muito bem disso, né? Cresceu sabendo interagir com a floresta e respeitando a proteção ambiental, né? Então, acho que ela tem sempre lições. O Observatório ajuda numa ação da justiça, numa ação popular, que é contra a pedalada climática, que o governo Bolsonaro está contrariando, o governo Bolsonaro está contrariando o Acordo de Paris. Ele manuseou, ele manipulou os dados de forma que pudesse haver redução da emissão de corte de emissões, né? E existe uma ação popular contra isso, a ação da pedalada climática, movida por 6 jovens ativistas climáticos. A gente ajuda nessa ação, o Observatório do Clima, e Chay é um dos jovens. E eu tenho muito orgulho de falar com ela, de acompanhar esse processo e tentar ajudá-la na parte jurídica. Assim, nós vamos ouvir ainda muito falar sobre a Chay. Tá certo. Sueli, a gente agradece demais aqui a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse período já de festas, né? Enfim, você se dispôs a nos conceder entrevista. O pessoal aqui da minha família fala: o que é isso? Tentando ajudar. Tá certo, Sueli. Bom, é isso aí, trabalhando mesmo, né? Que a gente vai passando aqui de um ano para o outro. Mas muito obrigada, Sueli. Um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. E feliz 2023, viu? Para vocês também, todos. Você e quem está seguindo o programa. Abraço muito grande. Obrigada. Abraço. Falamos aqui com a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.